Aí, na provinha do Enem, você tem que raciocinar o seguinte: o que eu vou ter de influência da latitude na temperatura? Qual é a relação latitude e temperatura? Pense comigo o seguinte: se eu aumento a latitude, o que acontece com a minha temperatura? Se eu aumento a distância para o Equador, o que acontece com a temperatura? Diminui, porque eu me aproximo dos polos. Pessoal, só isso. Viu como é fácil? O que acontece com a pressão se eu aumentar a latitude? Hein? Por que diminui? Porque o ar está mais frio. Se o ar está mais frio, as moléculas já estão mais pesadas ou mais leves? Mais pesadas. A gente viu no comecinho da aula. Perfeito. Então, se eu aumento a latitude, aumenta a pressão. Certo? Pessoal, aí eu quero que você faça a seguinte observação sempre. O que é o vento? Vamos para a física de novo. Física, aula de física. O que é vento? É o ar em movimento. O ar se desloca de uma região de maior pressão para menor pressão. Ficou claro? Isso quer dizer sempre que quando você pensar em moléculas de ar, maior pressão, menor pressão, isso gera ventos. Guarda esse raciocínio que eu vou já usar na prática com vocês. O que acontece com a umidade? Onde é que a umidade é maior? Na linha do Equador ou nos polos? Na linha do Equador, por quê? Porque é mais quente. Se eu tenho maior quantidade de calor, eu vou ter maior taxa de evaporação. Ficou claro? Beleza? Pronto. Qual é a característica do Brasil mesmo, hein? Moro num país tropical. Se eu sou tropical, eu estou bem pertinho dessa zona vermelha, entre o trópico de Câncer, 23 graus 27 minutos de latitude norte, e o trópico de Capricórnio, 23 graus 27 minutos de latitude sul. Isso é a zona tropical. Tranquilo? Se eu estou dentro dessa linha vermelha, qual é a minha característica? Pressão alta ou baixa? Baixa. Temperatura alta ou baixa? Alta. Umidade do ar, alta ou baixa? Alta. Pronto. Bateu o olho numa prova, já raciocinou. Precisa decorar qual é a característica geral dos climas do Brasil? Somos um país predominantemente de climas quentes e úmidos. Está aqui o raciocínio. Tranquilo? Beleza? Beleza? Nas áreas azuis aí do desenho, são as zonas polares. Polo Norte e Polo Sul. Lá em cima você tem o Círculo Polar Ártico, 66 graus 33 minutos latitude norte. E embaixo você tem o Antártico, 66 graus 33 minutos de latitude sul. Lá em cima, pressão alta ou baixa? Alta pressão. Temperatura alta ou baixa? Baixa temperatura. Umidade do ar, alta ou baixa? Baixa umidade do ar. Lá em cima, o ar é frio e seco. Certo? Se você quiser fazer um teste, você bota a sua cabeça dentro de um aparelho de ar-condicionado e fica lá 5 minutos. Se preocupe não que você vai sair com sangramento no nariz. Certo? Professor, mas aí eu posso morrer, não tem problema não. O importante é o conhecimento científico, na prática. Por que você vai sair com sangramento no nariz? Porque o ar é seco, a mucosa vai ser ressecada, racha e sangra. Por isso, ar frio e seco. Estamos já chegando. Moçada, e a grande característica das áreas amarelas é porque são as únicas que têm 4 estações do ano. Perfeito? Vamos arrochando. Bom, outro assunto prático que você vai ver muito em provas é continentalidade e maritimidade. Maritimidade, mar. Continentalidade, continente. Então existe um deslocamento chamado brisa e contrabrisa. Certo? O que são as brisas marais e terrais? Presta atenção aí no desenho. Como é que o Enem vai te cobrar essa questão, Fernandes? Da forma bem simples. Sabendo que o Ceará é um estado tipicamente de vaqueiros e de jangadeiros no litoral, é assim o processo de ocupação do estado do Ceará, rota do sertão de dentro e ocupação do litoral pelo jangadeiro, certo? Eu pergunto, por que o jangadeiro sai para pesca no final da tarde e início da noite? Hein? E por que o vento vai se deslocar
do continente para o mar no final da tarde e início da noite. Presta atenção no desenho. Fernandes, durante a noite, né? Aqui o primeiro exemplo é noite, está aí a luazinha. Vamos começar pela noite. Qual é o comportamento da temperatura mar-continente durante a noite? Qual é? Vamos pensar o seguinte: você está meio-dia na tua casa, e aí você se debruça na piscina da tua casa e fica se bronzeando umas 2 horas. Perfeito? Quando for 1h30, 2 horas da tarde, tu mergulha na piscina. A água da piscina vai estar bem geladinha ou vai estar morna? Hein? Bem geladinha. Não é isso? Pessoal, a água da piscina não está gelada. A borda da piscina é que ficou muito quente. Presta atenção de novo, física de novo. O pessoal não gosta muito de geografia física não, porque a gente mexe muito com física. Mas presta atenção no seguinte: a termologia, que lá nos capítulos da física você vai ver o seguinte, que o sólido, ele é instável termicamente. As áreas sólidas ganham e perdem calor rapidamente. E os líquidos são mais estáveis termicamente. A gente está falando de calor específico mesmo. Então vamos raciocinar comigo o seguinte: ó, amanheceu. Esse materialzinho aqui à minha direita vai ser o mar e é o microfone, o continente. Então, ao amanhecer, o que que acontece? Ó? A temperatura, mar e continente estão iguais, certo? Ao longo do dia, o microfone ele vai ter maior temperatura. O continente se aquece rapidamente. E o mar lentamente, certo? O mar lentamente. Então, o continente fica muito quente e a água da piscina e o mar frio. Se aqueceu menos. Ficou claro? Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso, sobre o oceano, à noite, o que vai acontecer? O continente se esfria rapidamente e a água demora muito tempo para se esfriar. Então, se você for para o Fortal hoje, tiver a oportunidade de dar um mergulho depois, certo? Se você mergulhar meia-noite, 1h da manhã, você vai ter a sensação térmica que a água está morninha. Mas a água não está morna, cara. Ela só está demorando mais tempo para perder o calor que ela ganhou durante o dia. O continente se esfria rapidamente e a água lentamente. Deu para entender agora? Beleza? Mas o que isso tem a ver com o vento? Presta atenção agora. Se o mar tem mais temperatura e o continente está mais frio durante a noite, sobre o oceano, o ar mais quente está dilatado ou comprimido? Está mais dilatado. As moléculas de ar estão mais leves. Por isso que o ar sobre o mar, nesse momento, está mais leve e o ar sobe. Então eu tenho uma corrente ascendente. Perfeito? Quando o ar sobe, vai para as altas camadas, ele perde calor e vai se tornando frio. As moléculas vão se tornando mais juntinhas, comprimidas e se tornam mais pesadas e descem. Descem sobre o continente. Quem está ali no mar, o ar está subindo, leve. Quem está aqui, o ar está descendo sobre minha cabeça. Pressão maior, pressão menor. Tranquilo? Então, nesse caso, o ar, quando ele vai subindo ali, ele vai chupando o ar do continente. Então, o ar, ele se desloca nesse sentido. Então, durante a noite, o ar vai se deslocar na superfície do continente para o oceano. Agora vamos voltar para a questão. Por que o jangadeiro sai para pescar durante a noite? Porque a jangada é movida à força eólica, ventos. Então, durante a noite, o vento vai soprar do continente para o mar, levando a jangada para alto mar. Pronto. Está aí respondida a tua questão de gabarito de provas. São as brisas, olha o barquinho, certo? São as chamadas brisas terrais. Já durante o dia, sem perder tempo, o continente se aquece mais do que o oceano e a gente vai ter o processo invertido. Por isso que ele volta no comecinho da manhã, até o finalzinho da manhã para a Terra. Tranquilo? Bom, e aí você tem correntes marítimas. Aí não vou nem perder tempo não. Observem essa imagenzinha rápida aí. Irmão, concentra, irmão. Irmão, tá vivo? E aí, irmão?
O que aconteceu? Ah, eu vi tudo, irmão. Primeiro tu ficou tipo... Aí a gente ficou tipo... E aí tu ficou tipo... Do que você tá falando? De tu, mini brother. Arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou mal terror, irmãozinho. De calma. Ai, minha barriga. Oh. Ô, irmão, não chama o Raul no casco não, falou? Na moral. Ah, seu tartaruga. Ô, irmão, seu tartaruga é o meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana, CLA. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Firma na prancha, irmão! Firma no quê? Só gás! Só gás! Então, qual foi a da parada de tu chegar aqui na CLA? Bom, a Dory e eu temos que chegar em Sydney. Dory! Dory, ela tá legal? Tá? A azulzinha? Tá no andar de baixo, irmão. Dory! 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 Ah, Dory. Desculpe. Foi culpa minha, foi culpa... 5, 6, 29, 30, atenção, lá vou eu! Achei vocês! Me peguem se puderem! Puxa demais! Gente, que legal! Balançando! Essa não! Ô, segura o coco, irmão. Vamos ver o que o esguicho faz sozinho. Uou! Foi tão legal! Ô pai, você viu só? Você olhou pra mim? Você viu o que eu fiz? Tu manda muito bem, esguicho! Nadadeira, cabeça, irmão. Oh, que vacilo! D'água viva, minha cria. Minha cria, d'água viva. Água viva? Já é! Só aí. Acho que fiz alguma coisa que vocês gostaram. Irmãos. Tu arrebenta, irmão! Ai. Arrepia, filhote! Aí é maneiro d'água viva. Quando os irmãozinhos são só ovos, a gente deixa na praia pra eclodir. E aí, tchururu, eles acham o caminho de volta pra imensidão azul. Acham sozinhos? É. Mas, irmão, como vocês sabem que está na hora? A gente nunca saca, irmão. Mas quando eles sacam, aí tu saca, sacou? Por que essas águas se deslocam? Vamos raciocinar comigo. Que uma corrente marítima é uma grande quantidade de água que se desloca dentro do oceano. É como se fosse quase um rio que corre dentro do oceano. A Terra gira em torno do seu eixo imaginário, por ela estar rodando, as águas se movimentam. Segundo fator, as águas se movimentam porque existe uma diferença de densidade de águas. Professor, e o que pode alterar essa densidade? As águas mais quentes têm maior taxa de evaporação. Se a água quente evapora muito, ela vai ter maior concentração de sais. Então a salinidade, ela altera a densidade. Segundo fator, temperatura. Terceiro fator, a viscosidade, a concentração de matéria orgânica na água. Aí eu quero que você anote só o seguinte: quais são as correntes que você tem que saber numa prova de vestibular? Você vai decorar todo esse mapa? Não. Eu quero só que você memorize 3 correntes. Anote aí: corrente de Humboldt, H-U-M, H-U-M, B-O-L
dt, repetindo, H-U-M-B-O-L-D-T, Humboldt. Professor, onde é que está essa corrente de Humboldt? Está bem aí na costa oeste da América do Sul, no Pacífico, ali na Cordilheira dos Andes. Perfeito? Aí a segunda corrente que você vai anotar é a corrente sul brasileira. A corrente sul brasileira é essa que está banhando o Brasil, cara, na região oriental do Brasil, ali na região que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. É o chamado litoral oriental brasileiro. Então, corrente sul brasileira. E a última corrente que eu quero que você anote é a chamada corrente das Guianas, que é a nossa. Se você entrar no Ceará, no mar aberto, certo? Você vai perceber que o mar sempre vai te puxando para a tua esquerda. Se você estiver olhando de frente, né, de frente para o mar, ela vai te puxar para a esquerda. Por quê? Porque você está sendo puxado pela corrente das Guianas. A corrente das Guianas vai subindo do Brasil, e se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ser levado até os Estados Unidos, de graça. Olha que palavra linda, certo? Fernandes, ele vai me levar até onde? Ao Golfo do México, de graça, certo? Essa corrente leva até os Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos, a terceira corrente das Guianas. Essa corrente sai dos Estados Unidos e vai para a península da Escandinávia. Eu vou brincar aqui com você. Você assistiu aquele filme O Dia Depois do Amanhã? Legal, né? Mentiroso, né? Pessoal, não é não, viu? A parte do filme que é mentirosa é o final que aquele pessoal escapa. O restante não, o restante até que o filme é legal. Você sabe por que se falou muito daquele filme? Porque ele trabalha a corrente do Golfo Stream ou corrente do Golfo. O que é a corrente do Golfo Stream ou do Golfo? É a corrente das Guianas. Eu acabei de dizer para vocês que essa corrente das Guianas, ela vai subir até os Estados Unidos. Lá ela dobra o Golfo e sobe até a Europa, impedindo que a Finlândia, a Noruega, lá em cima, no extremo norte europeu, congele. Quem impede que essa área se congele é essa corrente das Guianas. Sabe por quê? Porque as duas correntes que atingem o Brasil em cheio são quentes. As duas correntes marítimas do Brasil são quentes. Então essa corrente quente impede que as águas da península da Escandinávia fiquem congeladas. Perfeito? E se essa corrente não mais subisse, o que iria acontecer com a região? Iria se congelar. É o filme O Dia Depois do Amanhã. Assista o filme de novo, logo no comecinho, que ele vai falar exatamente que essa corrente pode estar sendo alterada. E por que essa corrente vai estar sendo alterada, Fernandes? Pessoal, a gente está tendo aquecimento global, tá? Tá? Tá, né? Se eu estou tendo aquecimento global, as calotas polares estão se derretendo? Estão. As calotas polares, a água é doce ou salgada? Doce. É fria ou é quente? Fria. Então lá em cima, onde a tua corrente do Golfo, eu estou tendo menos salinidade, mais temperatura. Alterei ou não a densidade da água? Alterei. E se eu altero a densidade, eu altero ou não o movimento das correntes? Pronto, está explicada a teoria. Perfeito? Deu para entender?